Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter a nossa aula de matemática falando sobre medida de temperatura. Como é legal, né? A gente medir a nossa temperatura, saber se nosso corpinho está quente, se ele está frio. Precisamos sempre estar acompanhando a nossa temperatura, né? Pedindo a mamãe ou papai para poder medir a nossa temperatura, né? Para saber se a gente está com febre ou não, né? E se estivermos com febre, toma logo um remedinho, para a gente ficar logo legal e a gente poder brincar, certo? Mas assim a gente vai conhecer um pouquinho mais aprofundada a questão da medida de temperatura. Então vamos lá, o conteúdo está na página 189 e a atividade está na página 190 do livro de vocês, que mais tarde a gente vai acompanhar, a gente vai resolver juntos, tá certo? Então aí a gente traz aí um dos modelos de instrumento de temperatura, né, o termômetro. Então, esse termômetro, ele é digital, né? Antigamente tínhamos os que não eram digitais, os analógicos, certo? Mas hoje em dia são mais usados esse modelo e outros modelos também, certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Então, aqui a gente está trazendo algumas informações, né? Do que está no livro de vocês, lá na página 189, né? Que diz assim: o Planalto da Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil. Todos os anos, a ocorrência de neve é quase certa. Em algumas cidades, como São Joaquim, neva entre os meses de junho e agosto, tornando a paisagem local muito bonita. Por esse motivo, a Serra Catarinense recebe milhares de turistas nessa época. Então, voltando aqui, a gente está passando a informação, né, breve para vocês, que Santa Catarina é um lugar frio, né, a região muito fria, né, que fica lá na região sul, certo? E que todos os anos tem neve lá na cidade de Santa Catarina, né? Então, e aí recebe muitos turistas, né? Turistas para poder conhecerem a cidade, o pessoal gosta, vão com roupas bem agasalhadas, certo? E São Joaquim é uma cidade lá, né, próximo, que ele neva entre os meses de junho e agosto, né? E a paisagem fica muito bonita, certo? Por isso que a Serra Catarinense recebe milhões de turistas. Tem uma foto também aí, tirada do livro de vocês, de um termômetro de cidade, né, colocado em uma das ruas, né, das cidades, que pode ser medida ali o clima, o tempo, né, se está calor, se está frio, medida a temperatura do dia, certo? Porque existem termômetros para pessoas e existem termômetros também para cidades, né, que vão medir aquela temperatura de acordo com o calor do sol ou com o frio, né? Então aí a gente está mostrando só para vocês conhecerem bem, certo? Desculpa. Então, voltando aqui agora, seguindo adiante, então, o termômetro é um instrumento que mede a temperatura de um corpo ou do ambiente. Então, o termômetro é um instrumento que é utilizado para medir a temperatura do nosso corpo ou do ambiente. No Brasil, usamos a escala Celsius, desenvolvida pelo sueco Anders Celsius, que foi quem criou a escala em 1742 para medir temperaturas, certo? O número que indica a temperatura é acompanhado dos símbolos grau e do C, da letrinha C maiúscula, que significa o sobrenome dele, Celsius. Existem termômetros que medem a temperatura de um corpo e outros que medem a temperatura do ambiente, como aqui já falou. Então, aí na foto está mostrando uma moça onde está sendo medida a temperatura dela, né, por esse aparelho digital. Quando a temperatura está abaixo de 0 graus, dizemos que ela está negativa, né? Existem algumas cidades no Brasil, né, como eu já falei, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na região sul. Então, isso tem épocas do ano que esfriam muito, né? E aí as pessoas precisam estar agasalhadas, porque muitas vezes a temperatura está abaixo de 0 graus. E quando está abaixo de 0 graus, chega a nevar, né, em certos lugares. Então, aí as pessoas precisam estar preparadas, agasalhadas, com grandes casacos, luvas nas mãos, protegendo, né, todo o corpo por causa do frio. Outras cidades do Brasil, como Cuiabá, já é o contrário, atinge as temperaturas muito altas, chegando a alcançar 40 graus. Então aí eu trago para vocês a imagem de um termômetro de uma cidade, ou de uma rua da cidade de Cuiabá, que está medindo a temperatura, então está marcando 42 graus, ou seja, acima de 40 graus. Então esse lugar está muito quente nesse momento, né, a temperatura muito alta, né, e as pessoas já usam ao contrário as roupas mais leves, né, para poder suportar o calor. As variações de temperatura podem causar complicações para a nossa saúde, exigindo de nós certos cuidados. Então aqui eu trago para vocês, né, uma imagem, né, de uma senhora dando umas informações, né, que aqui está mostrando o mapa do Brasil, né, só como uma ilustração para vocês, né, o mapa do Brasil com todos os seus estados, então mostrando que as temperaturas elas variam de lugar para lugar, né,
e que a depender da temperatura, a gente precisa ter certos cuidados, né? Então ela falou assim, hoje faz muito calor na capital paulista, deu o exemplo de São Paulo, né? Já em Porto Alegre as temperaturas ficam abaixo de zero. Então o Brasil ele é muito inconsistente com relação às temperaturas. No mesmo país pode ocorrer em alguns lugares frios e outros muito quentes. Então a variação de temperatura a depender de cada região, certo? Então agora a gente vai fazer as atividades agora da página 190 do livro de vocês. Abram aí o livro para a gente fazer junto. Então na primeira questão está pedindo assim, a temperatura ideal do nosso corpo gira em torno dos 36 graus centígrados a 37 graus centígrados. Acima dos 37 graus centígrados, que é a letrinha C, uma pessoa está com febre. Veja o papai de Henrique medindo sua temperatura. Então aí está mostrando o termômetro marcando 38 graus centígrados. Letra A. Como está a temperatura de Henrique? Então aí vocês vão responder. Está acima do normal, com 38 graus centígrados, porque acima dos 37 a pessoa já pode estar com febre. Então, se está com 38, está acima do normal, com 38 graus centígrados. Então, é isso que vocês vão responder aí. Letra B. Converse com seu responsável e procure saber o que causa a febre. Então, vocês vão conversar com o papai e com a mamãe. O que será que causa a febre? É uma pesquisa que vocês vão fazer entre o papai, mamãe e vocês, certo? Para saber o que causa a febre, certo? No corpinho de vocês. A letra B. Observe os termômetros a seguir. Então, aí nós temos 4 termômetros. A, B, C e D. Então, cada termômetro tem a sua medida de temperatura, certo? E aí a gente vai fazer uma análise de cada um deles. Por exemplo, a letra A. Qual termômetro está marcando a temperatura mais alta? Então, a gente vai observar, né? E dizer qual é essa temperatura. Então, a gente vai observar que o que está a temperatura mais alta é a letra D. Então, que ele está marcando, então, 38 graus centígrados. Na letra B, em qual termômetro podemos perceber um número decimal na temperatura que marca? E qual é essa temperatura? 2 perguntas na mesma questão. Então, vamos lá. Então, qual termômetro podemos perceber o número decimal na temperatura que marca? É no termômetro C, certo? E qual é essa temperatura? Que marca 35,6 graus centígrados, porque está marcando em números decimais aí, certo? Então, aqui a gente vai concluindo a nossa atividade, né, da página 190 do livro de vocês, certo? Vão tirando as dúvidas. Não esqueçam de fazer a questão da letra B, da primeira questão, para vocês entenderem por que causa a febre, com o papai e com a mamãe, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima.